Quer ver uma curiosidade? Eu nunca quis ser secretário de obras. É mesmo? Rejeitei esse convite por mais de 20 dias. Caramba. E fui anunciado sem dar o sim. Caramba. Ó, vai ser. Vai Pô, ser. E fui anunciado na época sem dar o sim. E ele estava passando uma oportunidade pela minha vida e eu não ia agarrar. Agarrei, fui bem sucedido, né? A gente deve falar isso em algum momento aí da entrevista, mas é uma curiosidade. Eu na época, eu não olhava, não era aquilo que eu queria fazer naquele momento, e a oportunidade surgiu. E eu fiquei esquivando. Teve um momento que anunciou, eu falei, agora vamos tampar para dentro e vamos fazer o Já melhor. botaram meu nome já, pô? Vamos embora. Vamos fazer o melhor que puder fazer pela cidade. E, modéstia à parte, a gente fez muita coisa, né? E continua aí as obras. Já tive aqui incríveis 18 tipos de comércio na nossa cidade. Caramba. Né? Tudo que você imaginar eu já fiz um pouco aqui. Comecei aqui como na época eu comprei, eu queria vir morar em Iguaba, né? E para morar em Iguaba eu tinha que ter alguma coisa para fazer aqui. Uhum. E aí a gente comprou uma sorveteria, da sorveteria transformou numa lanchonete, depois num bar. Não, mas na verdade começou na papelaria de Dona Darcy. Caramba. Né? Foi o primeiro comércio Isso que eu comprei. em 90 aí? Isso em 90 e 95. Iguaba ainda era São Pedro. Ainda pertencia a São Pedro, em 95. E por aí foi, cara. Muitos anos de muito. Já tive academia, loja de 1,99, sorveteria, Passou bar, uma infinidade de atividades. Deixa eu contar aqui uma que meu garoto está com 16 anos. Fez 16 anos domingo agora. Domingo, foi a festinha dele, 16 anos. Matheus. Eu tenho dois, né? Eu tenho o Eric, com 27, e o Matheus com 16. E o Matheus queria vir candidato agora já em 2024. Caramba! Porque ele entende que ele não era chegado à política, porque a mãe não gosta muito de política. Então ele sempre escutou isso da mãe, né? Apesar de me apoiar, a Cristiane sempre me deu muito apoio nas minhas candidaturas. Mas ele ouvia muito dizer, não quero. E agora, na campanha de 2020 para deputado, eu levei ele numa reunião de um candidato que eu apoiei e ele se apaixonou. Se apaixonou ao ponto de hoje ele diz, os colegas dele de escola já chamam ele de vereadorzinho. É mesmo? O vereador, isso aí vai ser vereador. A diretora da escola sabe que ele vai ser vereador. Que bacana. As professoras dele sabem que ele vai ser vereador e eu acredito. Mas deixa tu acabar o mandato primeiro, depois ele vem. Não, ele já queria interromper. Não, eu termino meu mandato agora em 2024 e a gente concorre à reeleição, né? Sim, né? Deixa tu concorrer primeiro, mas depois ele ele já pensa queria que nisso. eu me aposentasse Olha agora. só. Tá, já quer pendurar a chuteira do pai, não vem mais não, venho eu agora. Dá um descanso. Tá muito cansado. Aí eu falei pra ele assim, tá bom, é uma boa proposta, mas aí fomos ver a idade. Não e pode, a idade né? não permite. Um exemplo, academia. Academia, a gente falava na época, né? Que só tinha uma academia na cidade e a academia ela não atendia a população. Eu não vou aqui citar o nome da academia, né? Porque não tem nada a ver, mas não atendia Não com a comportava, excelência, né? E eu sempre gosto. Os meus projetos têm que ser de excelência. Né? Quando eu assumo um compromisso, ele tem que ser de excelência. E aí, vendo essa necessidade, essa carência na cidade, eu e um amigo meu que nós fomos criados no Rio e nos encontramos em Iguaba. Que legal. Isso acontece muito. Encontramos em Iguaba. Ele era um cara que tinha o seu ramo ração, né? Ele era vendedor, ele tinha loja. E um dia a gente conversando, e ele gostava de malhar, eu nem tanto. Agora eu tô na academia. Agora eu tô na academia. Paulinho Fitness. A necessidade faz a gente, né, gostar. E ele gostava muito, e ele reclamando nesse dia comigo, que ele queria um espaço melhor, né, para fazer atividade física. Eu falei assim, você tá reclamando de quê? É o seguinte, vamos abrir uma. Já deu certo. Aí ele falou assim, você topa? Eu falei, eu tenho até o espaço, você tá debaixo dele. Eu tinha um depósito de bebida e tinha ali a sobreloja de Geraldinho ali fechada há anos. E eu sempre olhava para aquele espaço e eu falava assim, rapaz, nunca foi alugado. Rapaz, um potencial enorme.
E a gente conversando e a gente estava embaixo do espaço. E eu falei assim, olha para cima. Aí atravessamos a rua, olhamos para cima. Ali, ó, ali dá uma academia. Aí ele, rapaz, não é que dá mesmo? E aí surgiu a Sport Point. Sport Point. Entendeu? Você vê que a loja tem marca. Tem história. Eu tinha uma loja muito bem sucedida no Rio, né? Que papai sempre nos ensinou o caminho. O papai nunca deu nada assim de mão beijada. Ele ensinava. Na época ele vendeu, ele tinha 3 lojas, ele vendeu uma loja para cada filho, né? Para encaminhar a gente no... Dar um pontapé, né? Vai! E eu com uma loja muito bem sucedida lá no Rio de Janeiro, que eu tinha, né, uma vida confortável, mas a minha paixão era Iguaba Grande, quando me apaixonei, né? E aí você vê, em 1995, eu com 23 anos, né? Eu com 23 anos, um garoto, sonhador, querendo voar, eu chegava aqui e ficava doido, cara. Falei, é aqui que eu quero viver. Entendeu? E o Rio de Janeiro sempre teve a sua violência, né? E hoje é muito pior, mas na época já era violento também. E lá o bairro que a gente morava era muito tranquilo, mas aqui era muito mais tranquilo e muito mais bonito, né? E eu falei, pô, eu tenho que fazer, eu tenho que constituir. Eu tinha família, eu já era casado, e eu peguei e falei, pô, o ramo que eu tenho... Aí eu não queria vender lá, mas aí eu ficava assim... Tem que abrir uma mão, né? Rapaz, aí um dia eu chego ali em frente ao Palmeiras e a loja de Dona Darcy tá assim, passa o ponto. Aí agora. Eu entendi que aquilo ali era um recado para mim, né? O mesmo ramo que eu tinha lá no Rio, só que a minha loja lá muito mais preparada, muito maior, né? E aí eu vou lá dar uma olhada naquele negócio lá. Aí eu chego lá e converso com Dona Darcy já, né, querendo sair do comércio, já era uma senhora, né? Hoje é mais senhora ainda, mas é viva, tenho muita amizade com ela. E aí ela me fala lá um valor e eu falei assim, rapaz, eu acho que eu vou... Quando eu falei para papai que eu ia comprar, papai ficou doido comigo. Você é maluco? Você... Vai pra Cabo Frio! Tá louco? E, cara, foi a melhor decisão da minha vida. Que aí eu pude me estabelecer, a gente já tinha casa aqui. Eu pude me estabelecer, né, na cidade. E aí comecei a conhecer pessoas, né, cara? Conhecer pessoas, fui crescendo e aí fui diversificando, né, os comércios. E até chegar aí nessa parte política que hoje é a minha paixão. Eu reúno minha equipe e digo assim, cada um dá uma ideia para trazer o papo. Nunca mais trouxeram. Que veio de helicóptero? Exatamente. Eu lembro disso. Cada um dá uma ideia. E o cara lá falou, ó, traz na carroça. O outro falou, traz na caçamba de uma caminhonete. E aí traz... cada um deu uma ideia. E aí quando eu fui lendo as sugestões... Eu sempre tive essa mania de dar essa porrada na mesa e eu falo assim, vocês estão de brincadeira comigo. Isso é revolucionário. Vergonha. Nós temos que pensar grande. O Papai Noel tem que chegar aqui em Iguaba de helicóptero. E aí eu tinha um militar na minha equipe, que é o Dilson. Hoje falei mais de meia hora com ele no telefone. E o Dilson escuta aquilo, estala, fica quieto, mas eu percebi que algo ele pensou. E aí, num determinado momento, eu falo assim, Dilson, é viável? Aí ele fala assim, é um fax, eu resolvo. E aí, não tinha nada para perder, enviamos o fax. 15 dias depois, eu sou chamado lá na frente, na antiga prefeitura, na pousada, né? Tem um fax lá. Eu fui lá receber o fax e eu te confesso que eu nem lembrava mais do Papai Noel, não lembrava mais da base. E aí... Quando a secretária me entrega, né, o fax, eu começo a ler, a sua solicitação foi aprovada e tal. Que bacana. E aí eu falo, caraca, o papai... E aí nunca mais fiz. Nós fizemos isso por 3 ou 4 anos seguidos, como secretário, e nunca mais fizeram. Nós recebemos o Papai Noel de helicóptero no campo do Rodolfão, no campo do Palmeiras, 2 ou 3 vezes, no Rodolfão 2 vezes. Foi o total ali de um período de 4 anos, acho que os 4 anos nós fizemos. E a gente às vezes fazia no Dia das Crianças também. Paulo, você
fez de 2013 a 2016, aqui a gente tem que computar 383 votos pelo PHS. Foi no governo da Graziella. Não, esse foi 2012 a 16. Isso, a eleição. Não, 12 e 16. Isso. E aí, no 16, você ficou ali de suplente pelo Solidariedade. Hoje você está no Cidadania. Mas tem um motivo que eu fiquei suplente. Eu paguei pelas CPIs que eu fiz. Ah, entendi. Entendeu? Isso gerou uma certa rejeição? Não, pelo contrário. Eu tinha aprovação popular, mas a prefeita da época, né, que eu não vou nem falar o nome dela, vocês conhecem a peça, ela começou então uma campanha de desestruturação do meu grupo. E ela chegava ao ponto de ameaçar as pessoas, de mandar embora, e mandou muitas pessoas embora do meu grupo. E aí, algumas pessoas, depois da eleição, que ela prometeu tanta coisa para a pessoa não votar em mim, que aí depois as pessoas me procuravam e diziam assim: ai, eu queria te pedir perdão, eu não votei em você. E eu falava assim: você é mais uma, né? Ela não deixou eu votar em você, ela me prometeu, mas ela não cumpriu nada comigo, sabe? Caramba. E eu dizia assim: olha, infelizmente eu tenho uma pessoa muito querida minha, vizinha, assim, de frente da minha casa, que inclusive deixou de falar comigo. Hoje a gente voltou a ser amigo, né? Se ela estiver me assistindo, se ela estiver assistindo o programa, ela sabe de quem eu estou falando. E foi um terrorismo que a ex-prefeita fez na cabeça dela. E ela ficou com tanta vergonha de não ter votado em mim que ela não tinha mais como me olhar. E em um determinado momento, um ano depois, eu chego de carro, todos os dias a gente se encontrava e ela não mais me cumprimentava, né? E um dia ela tomou coragem e falou assim: eu posso falar com você? Eu falei assim: a hora que você quiser, pode ser até agora. E aí ela começa a frase assim: eu quero te pedir perdão. E eu falei assim: não, quem perdoa é Deus, eu posso te desculpar. E aí ela me conta a narrativa. E ali a gente se entendeu e eu entendi que, né, ela foi uma falsa promessa. Ludibriada, né? E a pessoa necessitada do emprego. E aí começamos a computar. Então, assim, eu não perdi a eleição. Eu tinha aprovação popular para ganhar a eleição. Mas existiu um trabalho contrário em cima dessas CPIs que uma você... sabotagem, né? Uma sabotagem não, uma sacanagem, porque você pagar uma família para ela não votar em você, aproveitando a necessidade financeira daquela família, é uma sacanagem, né? É complicado. E o diferencial, Herbert, é também o volume de arrecadação que o Hugo falou sobre isso. Que Iguaba vivia naquela época. Não. De 2022 mesmo, né? Em 21 para 22 já deu um salto. Já deu uma diferença. E hoje a realidade eu não sou flamenguista não, mas eu gosto muito dessa frase do Bruno Henrique. Outro patamar. Tá em outro patamar, né? A cidade hoje a gente viu o senhor na sessão hoje falando, né? Não dá mais para reclamar de falta de dinheiro. Não dá. É uma coisa que não dá para reclamar. Pode reclamar de tudo, de falta de dinheiro com a arrecadação que hoje tem no município, por isso até que está se fazendo tanta coisa, né? Valorização de funcionário, obras, enfim, é fruto de uma arrecadação melhor. E vem a CPI do material de construção, que é um dos maiores absurdos da história da nossa cidade, né? Creche sendo aterrada com areia lavada, que não é verdade. Justificativa de areia em parque, que na verdade era areia de praia. Blocos de cimento, que era um tijolo de barro, que é infinitamente mais barato. E aquela obra nem existiu. Nessa época, algum vereador tentou defender essas atrocidades? Vários vereadores da base faziam um papel que eu não concordo, que eu respeito. Na época o vereador Alessandro era o líder do governo e eu falava para ele: cara, não tem como defender o indefensável, né? Eu brincava com ele, eu fiz uma carteirinha da OAB para ele. Além de Meu tudo, Deus! Além de tudo, a gente... além de tudo, a gente sempre se respeitou muito, a gente sempre teve uma amizade muito grande, um cara... Não, o doutor Alessandro é incrível. Doutor Alessandro, a gente quer o senhor aqui. Um cara muito sério, um cara, é meu médico, toda vez que eu preciso
de uma consulta, é ele com ele que eu me socorro. Aí tu pede a carteirinha dele, não? Eu brinco com ele até hoje sobre isso. E eu falava, doutor, não tem como defender, doutor. É indefensável. Vamos lá, Paulinho. CPI, como é que começou a primeira CPI? O que aconteceu que você falou assim? Na verdade, precisa abrir. Na verdade, nós listamos 2, mas aí a assessoria aqui falou que na verdade são 4. São 4. A primeira CPI foi uma denúncia anônima, né? Que muita gente diz que não foi anônima, mas eu que recebi, então eu sei que foi anônima, né? Na época do ex-governo, ele atribuía essa informação a um determinado político da cidade, mas não foi. Eu sou testemunha viva que não foi. Eu recebi um envelope no meu gabinete narrando uma fraude muito grande na Previg, que é o sistema de previdência dos servidores como que hoje é o Previguaba. Você, servidores concursados. E eu de posse daquele material, eu, vereador de base, olha só, vou ao governo e começaram a me negar informações. E aí eu entendi que realmente aquela denúncia... Onde a fumaça... Tinha coisa. E eu avisei, olha, eu sou um vereador de base, eu fecho com vocês, fui eleito com vocês, só que eu tenho... Ah, mas é anônima. Eu falei assim, é anônima, mas se tornou pública. Mas alguém sabe. Vamos investigar. Ela se tornou pública. E aí eu fui pelas vias normais, tentando, né, entender. Mas quando eu me deparei, era um rombo de mais de 10 milhões de reais. Não era uma... Isso há 10 anos atrás, né? Poxa, você imagina. Hoje seria algo em torno aí de 30 milhões de reais, né? E aí eu faço uma pergunta para você. Por que na época tinha esse rombo e hoje se paga em dia? Por que os salários da prefeitura eram pagos, às vezes, com 60 dias? Verdade. Eu vivi isso. 45 dias para receber. Não é isso? 45 dias e hoje se paga rigorosamente dentro do mês trabalhado. Entendeu? Então, assim... É uma maneira diferente de administrar? É uma maneira diferente de administrar. O nosso dinheiro, ele ia para manter a liminar, enfim, cara. Essa foi a história da primeira CPI. Não tinha nenhuma rivalidade política, não tinha... Tinha uma denúncia que eu procurei, como vereador, os meios legais, me foi negado as informações e eu... Botou o dedo na ferida. E eu, como vereador, eu sondei alguns vereadores que não concordavam, né, naquele momento também com aquele rombo, e então foi instaurada a primeira comissão parlamentar de inquérito, que acho que... Deu cria, né? Viraram 4. Ela virou ela foi o primeiro... Foi estopim. Ela foi o fio da meada, né? Começou a puxar, e aí a gente começou a perceber que não era só aquele rombo, né? Que tinham outros rombos.